Queridos irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com gentileza, queridos, abramos as Bíblias. Primeira epístola escrita por João. Capítulo número 4, versículo 19. Queremos meditar na temática Congresso. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, quero declarar e expressar a minha gratidão a Deus por estar retornando a esta igreja, uma igreja que nos abraçou. Eu louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Mano. Pastor, muito obrigado por sempre nos permitir estar acompanhando com o Senhor os eventos aqui nessa igreja. Que Deus continue, pastor, e dando muita saúde, graça, direção, estratégia de Deus, força, que não é fácil reger o rebanho. Mas muito obrigado, que Deus te conceda isso e muito mais. O Senhor e sua esposa, que olhe com ela ali na frente, Deus abençoe a missionária. Glória a Deus pela vida dos irmãos, missionária Neves, que falou comigo, irmã Neves, Deus abençoe, grandemente, sua esposa que nos recebeu. Pastor Alano, Deus abençoe, um amigo que Deus nos deu. Toda semana ele manda uma mensagem para mim. Pastor manda também, depois uma mensagem. Ela até pediu desculpa, às vezes a gente demora a responder devido à correria do dia a dia. Mas sempre quando posso, vejo e alimento minha alma através das mensagens, em nome de Jesus. Posso dar parabéns, Deus abençoe vocês grandemente. Os irmãos que estão aqui, conhecidos, o irmão Felipe está ali em Gás, sua esposa. Deus abençoe o filho, irmão Cipriano. Deus te abençoe, meu amigo. Em nome de Jesus, estamos entre amigos. Os irmãos aqui da banda, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, com saudade de vocês. Já um ano atrás, estávamos aqui no Congresso dos Varões. E a prova de Deus, estávamos aqui no Congresso da Mocidade. Vamos para a palavra, que encontrou o texto, diga amém. Amém. Se diz, queridos, a palavra de Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 19 em diante. Vamos ler 3 versículos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, e quem ama a Deus, ame também seu irmão. Repitamos o versículo 19, no 3, 1, 2, 3. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, sempre se glorificando a Deus. Glória a Deus pela vida de Eric, o Senhor Paulo, estão conosco aqui nos acompanhando. Enquanto os irmãos se organizam, eu quero justificar, queridos, a minha demora, pois eu estava no sertão da Paraíba, cheguei recentemente agora, cheguei em casa, se organizar, e a minha esposa, a irmã Jaqueline Marques, de Oliveira Chaves, não veio comigo porque ela está enferma, irmãos. Passamos uma semana no sertão, e deve ter sido a mudança de clima, e ela ficou em casa um pouco enferma, disse que repouso, porque a gente vai ter outros eventos amanhã, segunda-feira e diante. Eu estou justificando a ausência da minha digna esposa, irmão Jaqueline, amém? Os irmãos me perdoam porque eu cheguei um pouco atrasado, amém? Amém. Deus abençoe, eu não vou chegar atrasado, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar um tema muito prático nesta noite, sobre essa seguinte direção da parte de Deus: quem ama, cuida. Repita comigo: quem ama, cuida. Quando lemos, queridos, a primeira epístola escrita por João, meditamos em uma epístola joanina escrita em meados do ano 85 ao ano 95 depois de Cristo. João, ele trabalha essa temática da primeira epístola, tratando sobre verdade e justiça de Deus. Quando lemos, queridos, sobre a escrita de João, percebemos que João possui 5 livros do Novo Testamento de sua autoria, como por exemplo o Evangelho, 3 epístolas que são consideradas como epístolas joaninas, e também o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Nós iremos perceber que João, queridos, ao escrever esta primeira epístola, ou primeira carta, como também é descrita e mencionada, ele não se apresenta como sendo autor, mas ele saúda os leitores através da escrita, tratando sobre temáticas, tratando sobre características de Cristo, tratando sobre realizações do seu ministério. E João, ele tem este cuidado de declarar isto,
E nisto tudo, percebemos que ele considera esta carta como uma carta de início, porque essa carta de início trata sobre a fé em Cristo. Essa carta primeira trata da confissão dos pecados, Tiago. Também essa carta vai falar sobre a observação dos mandamentos e também do amor fraternal. Então essa carta inicial de João trata sobre essa perspectiva, centralizando sempre a pessoa de Cristo. Quando meditamos no contexto histórico, meus irmãos, no período em que João escreveu esta epístola, nós iremos perceber que João escreveu esta carta quando o cristianismo já tinha ali cerca de 60, 70 anos de existência. E em muitas partes do Império Romano, o cristianismo estava se tornando uma religião importante, com uma influência muito poderosa. É tão tal que quando lemos os livros dos mártires da igreja, percebemos que por mais que a igreja fosse martirizada, perseguida pelo Império de Roma, a igreja tinha um crescimento avantajado, porque ela não estava edificada sobre homens, mas ela estava edificada em Cristo. Prova disso que Jesus, dirigindo a palavra para Pedro, diz assim o seguinte, a expressão bíblica: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? Então percebemos a igreja de Cristo crescendo, mesmo dentro de uma grande e ferrenha perseguição proveniente do Império de Roma. Naturalmente, queridos irmãos, neste período nós iremos perceber que foram feitos muitos esforços de todos os tipos para que o Evangelho combinasse com a filosofia e o sistema de pensamento. E João vai escrever esta carta para combater justamente o gnosticismo. O gnosticismo, na época, quando surgiu, nesse momento que João estava escrevendo esta carta, ele ensinava um plano de salvação que postulava um Deus deísta. Isto é que Deus emanara dos universos mediante emanadores ou mediadores. E eles estavam pregando que Deus não teria qualquer contato pessoal com os homens, por ser grande demais. Portanto, eles pregavam que Deus jamais teria acesso ao natural. Mas ao lermos a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz que João, combatendo o gnosticismo, pastor Mano, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aí João continua dizendo, nesta carta, e no capítulo introdutório, para combater o gnosticismo, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. No período de perseguição, que nós dissemos pregando que Deus não poderia se comunicar com o homem, João está dizendo o seguinte: ele é tão vivo, mas ele é tão real, que eu não apenas vi, mas também ouvi, e não apenas ouvi e vi, mas também toquei na palavra da vida. Se você tem esta certeza que ele é vivo, que ele é real, está aqui na Peniel desta noite, tribute o glória que está preso em tua garganta neste dia de festividade. Ele está vivo, está aqui em nosso meio. Aleluia, Jesus está aqui mesmo. Eu estou sentindo paz, estou sentindo graça e estou sentindo autoridade. Então que o próprio João foi um dos discípulos mais ousados, porque ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Então João, ele tinha experiências empíricas com Cristo. Ele tocou, ele viu, ele sentiu não apenas a presença, mas o corpo físico de Cristo. Ou seja, ele estava dizendo: Cristo existe. E quando ainda lemos, queridos, eles pregavam a seguinte expressão: eles diziam que Cristo, especificamente os gnósticos, era apenas uma emanação angelical fantasmagórica. Eles pregavam que Jesus era um fantasma, e eles não acreditavam em Jesus como um filho de Deus. Ou seja,
capítulo 2, versículo 22 ao 25. João, ele vai combater a mentira dos gnósticos. Abra a Bíblia comigo, 1 João capítulo 2, versículo 2 ao 25, 22 ao 25. Assim diz a palavra de Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei no Filho e no Pai. E ele conclui, versículo 25, dizendo: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Enquanto as seitas estavam pregando que Cristo era um fantasma, João dizendo: ele é o caminho que nos leva para a eternidade com Deus. João também testifica do capítulo 14 do Evangelho escrito por João, capítulo 6, quando ele diz o seguinte, que Jesus expressa-se para Tomé. Disse Jesus a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Cristo sendo testificado por João como o maior mediador e o único mediador entre Deus e o homem. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda em conformidade com o texto bíblico, nós iremos perceber, meus irmãos, que por mais que enfrentemos pessoas que tragam uma concepção errônea no tocante à existência, no tocante à manifestação, no tocante à operação de Cristo, ele permanece vivo. Porque, irmão Carlos Vinícius, você no início da mensagem trata sobre essa perspectiva. Porque se nós não preservarmos a manifestação de Cristo, a atuação de Cristo, e não preservarmos a atualidade da sua operação, Cristo se tornará obsoleto em nossa alma. E Cristo não foi entregue por Deus para ser obsoleto. Cristo não foi entregue pelo Pai para ser secundário. Cristo não foi entregue pelo Pai para ser desprezado. Cristo foi entregue pelo Pai para cumprir uma obra de redenção. Cristo foi entregue pelo Pai para cumprir a obra de salvação. Cristo foi entregue pelo Pai para que nós em Cristo tenhamos a esperança da glória. Só vivemos por causa de Cristo, só nos alimentamos por causa de Cristo, só andamos por causa de Cristo, só fazemos as nossas atividades por causa de Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Se o sol raia no céu, é por causa de Cristo. Se a lua dá o seu brilho, é por causa de Cristo. Se você recebe a vitória, é por causa de Cristo. Se a enfermidade foi sarada, é por causa de Cristo. Se os demônios bateram em retirada, é por causa do poder de Cristo. Se você reconhece isto, adore. Jesus não pode ser desconsiderado. Jesus jamais poderá ser descentralizado. Essa carta que vocês escolheram para ser o tema, como tema base para este congresso, traz riquezas incríveis para a nossa concepção atual de evangelho. Isto é um confronto para o tempo pós-moderno que vivemos hoje. Vivemos dentro de um cenário que nega Deus. Vivemos dentro de um cenário que prega contra Cristo diuturnamente. Se você liga a sua televisão ou acessa as suas redes sociais, você verá manchetes e mais manchetes que declaram ódio a Cristo. Mas as pessoas não colocam nas manchetes títulos ou expressões específicas que nós devemos pregar o ódio, mas as atitudes e os comportamentos da sociedade pregam um ódio contra Cristo. E nós não podemos ser levados por essa manipulação social pós
perspectiva do capítulo 4. Se você se ater ao capítulo 4 e o contexto do texto, João trata sobre os falsos profetas. João alerta sobre a necessidade de vivermos em vigilância, para que os falsos profetas não tomem a seara de Deus. Vou repetir: nós devemos ter vigilância para que os falsos profetas não tomem a seara de Deus. Paz, meus senhores, paz, minhas senhoras. Quando você vai fazer uma pesquisa em redes sociais, os vídeos que têm mais visibilidade, curtida e compartilhamento são vídeos que não pregam Cristo, mas pregam vitória, pregam porta, pregam coisas secundárias. Se você perceber bem, até mesmo você que me ouve, você e eu, nós aderimos muitas das vezes mais mensagem de conforto do que mensagem de confronto. A mensagem de conforto não me muda, mas a mensagem de confronto me restaura. A mensagem de conforto não modifica, mas a mensagem de confronto me transforma. Quando meditamos nessa sociedade que abomina Cristo e abraça o diabo, que João testifica que eles abraçaram o erro, nós iremos perceber que tem surgido pastores e profetas na internet, homens que você não sabe qual é a origem ministerial, homens que você não sabe quem colocou a mão na cabeça, homens que você não sabe de onde veio o óleo que ungiu a pastor, a evangelista, a missionário e a missionária. Eis uma verdade bíblica que eu lhes trago aqui: aonde não tem palavra, não tem Deus. Aonde não tem submissão, não tem ordem. Aonde não tem compromisso com a eternidade, não tem aprovação do Espírito Santo, porque a própria Bíblia diz: Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem não tem Deus, não tem o Espírito e não é regenerado por ele não vive sob ordem, vive sem direção e vive o ministério sem aprovação espiritual, e nós temos que ter cuidado com isso. Ao meditarmos sobre isso, percebemos, pastor Mano, com muita responsabilidade, utilizo este altar por entender que aqui estamos em uma igreja séria. Nós não podemos priorizar palavras de profetas de internet mais do que a palavra do pastor que nos orienta e nos doutrina. Nós não podemos priorizar profetinha de internet que você não conhece a vida e desconsiderar o seu dirigente, o seu pastor, o seu presbítero, o seu evangelista, porque agora você está seguindo o profeta do Pentecoste lá no seu Instagram. Eu quero dizer a você, meu querido ouvinte, jovens que me ouvem, irmãos e irmãs, nós não podemos desconsiderar a autoridade pastoral. Nós não podemos desconsiderar a unção que está na cabeça dos anciãos, porque se nós não pregarmos contra isso, viveremos um dos períodos mais bagunçados de ideologias, de doutrina, que nós viveremos por falta de ordem e falta de firmeza bíblica. Mas eu quero lhes dizer nesta noite: Cristo nos amou primeiro, para que nós andemos nele, na palavra dele, na ordem dele, e obedecendo os seus pastores, para chegarmos no céu de glória. Estou sentindo Jesus, eu não sei se você está sentindo. Diga comigo, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E o tema, quem lembra do tema? Quem ama, cuida. Aonde existe amor verdadeiro, não tem desprezo. Aleluia! Aonde existe amor verdadeiro, não tem revanchismo. E aonde existe amor verdadeiro, não tem competição. Aleluia! Diga comigo: desprezo, revanchismo e competição. Primeiro ponto: Cristo
nos amou primeiro porque Ele não nos desprezou. Aleluia. Ele não nos desprezou. Olhe bem para mim para fixarmos esse raciocínio. Nós amamos primeiro porque Ele nos amou primeiro. Ele não nos desprezou, observe bem. Quando meditamos sobre que Cristo não nos despreza porque Ele nos ama, Ele nos trouxe para o seu regaço para nos ajudar. Jesus não lhe desprezou porque você errou. Olha aí. Jesus não lhe desprezou porque você pecou. Aleluia. Jesus não desprezou você porque você caiu. Porque o cair é do homem, mas o levantar. E a própria Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança. Então eu lhes prego nesta noite: pare de se martirizar. Pare de se autoflagelar por coisas que você não tem capacidade de mudar. O teu passado tu não tens domínio sobre ele, mas o teu presente e do futuro, quando tu entregaste a tua vida para alguém que não te despreza, que é Cristo, está sobre a regência do Todo-Poderoso. Jesus não te desprezou. Tais não têm capacidade de me firmar na igreja. Por quê? Cometi isto atrás. Quem alfineta a tua alma, quem fere a tua alma com coisas passadas, nunca foi Deus. Quem te fere, quem te aflige com coisas passadas é o diabo. Então essas vozes, meu Deus, essas pressões que você tem sofrido na tua alma até o dia de hoje, elas cessarão a partir de hoje. Sabe por quê? Porque Deus reuniu este povo aqui nesta noite de sábado para lhes dizer: lembre-se do meu amor. Lembre-se do meu amor. Lembre-se do meu amor. Eu não lhe desprezo. Não lhe desprezo. Ora, eu posso lhe desprezar pelas suas falhas. Eu posso lhe desprezar pelas suas deficiências, suas quedas, suas fraturas. Mas há um Deus que, quando olhou a humanidade dominada pelo pecado, disse o seguinte: eu vou dar a maior prova do meu amor. Cristo Jesus veio para cá. Olha bem para a minha mão. Cristo Jesus veio para onde? Diga comigo: veio entre nós. Mais forte, diga: veio entre nós. Por que Cristo veio entre nós? Porque quem ama, o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a serpente, ele ferirá a cabeça dela. Mas ela referiu calcanhar. Só tem uma coisa, meu amigo: quando a cabeça da serpente foi esmagada na cruz, Cristo estava dizendo para nós: o meu cuidado jamais sairá do teu regaço. Eu cuido de ti, Deus. Senti uma coisa boa de Deus aqui entre nós nesta noite. Sente uma prova do cuidado de Deus através deste abraço na tua alma neste momento. Jesus está abraçando a sua alma e relembrando a você promessas antigas que Ele te fez na tua adolescência, na tua juventude, que o inimigo quis frustrar os cumprimentos de tais promessas. E o céu mais uma vez brada para ti aqui na Peniel: eu cuido daquele que amou
repreendido. O que é que te tem manietado? Quem está lhe controlando? É algo na carne que lhe controla? É um desejo psíquico, uma doença psicossomática que aflige o teu corpo? Meu Deus, eu estou sentindo uma autoridade muito grande aqui. Escute que lhe digo com muita firmeza do que prega. Quem lhe controlava para o mal, perdeu a legalidade. Continua assim para ajudar comigo. Você não sabe que a gente trabalha com seriedade. Mas está tomando alta guerra, mas é uma vitória garantida aqui na Coreana. O controle das trevas está perdendo agora o domínio. Deus começa a desfazer artimanhas contra jovens, irmãos, irmãs, obreiros, músicos, cooperadores aqui que estão a me ouvir, porque a legalidade que as trevas tinham para se randar, para tentar fazer bagunça, o céu está dizendo: eu coloco um fim hoje. Há uma quebra muito grande de Deus aqui no mundo espiritual. Recebe o toque de Deus, Deus está quebrando. Há um movimento assim, impedimentos que estavam barrando o teu progresso, o teu avanço, o teu desenvolvimento espiritual, por coisas manipuladas no mundo das trevas, para te deixar cativo, te deixar cativa. Há uma queda, há um tropeço, há um erro, há um pensamento imoral, e o céu te diz: tu és meu, rapaz, tu és minha serva, tu és meu obreiro, tu és meu jovem, tu és minha jovem. Ergue-te nesta noite, porque te amo. Aleluia. É muito prazer, diga assim: ergue-te porque Deus te ama. Ergue-te porque Deus te ama. Ergue-te porque Deus te ama. Ergue-te, levanta, porque Deus te ama. Ele não tem convênio com desprezo. Agora tem um hino que é muito interessante. Eu não sou cantor não. Quem canta é o pastor Mano. Ele prega muito bem. Irmão Eric. Mas só que tem um hino que expressa algo que nós devemos preservar. Te amo, Deus. Exato. Até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
momentos de crises internas, quando somos incompreendidos por pessoas que deveriam nos entender, Deus chega. Deus chega. Está chorando, Deus chega. Ele diz assim: eu não lhe desprezo porque você está querendo parar. Me prova. Pedro disse: não conheço. Não sei quem é ele. Pedro, o que disse para Cristo: por ti eu morrerei. Aonde tu fores eu irei. Mas negou quantas vezes Pedro negou? Olha para cá. Deus não nos despreza em momentos que nós queremos parar. Quando Jesus ressuscitou, Maria o encontra no horto. Jesus diz assim para Maria: Maria, vai aos teus discípulos e comunica também a Pedro, Maria. Eu estou sentindo Deus aqui. Comunica também a Pedro que eu ressuscitei e os encontrarei na Galileia. Onde é que estava Pedro? Estava onde? Pescando. Olha bem para a Bíblia. Eu os encontrarei. Plural. Jesus estava dizendo: Pedro me negou, mas tem uma coisa: quem ama? Vamos lá, quem ama? Mas fala, quem ama? É o que Jesus faz. Maria diz também a Pedro. Por isso que eu digo a você: quando você vê alguém querer parar, não termine de matar, não. Quando você vê uma amiga sua, jovens, dizendo assim: rapaz, você crê, Maria. Quando você vê um amiguinho seu que nunca mais apareceu, nunca mais falou com você no WhatsApp, pegue o seu celular e diga assim: meu amigo, vai ter ensaio. Minha amiga, vai ter congresso. Minha amiga, pastor Mãe vai fazer um culto de jovens. Meu amigo, nós estamos sentindo sua falta. Jesus entende as nossas crises. Tu chegasse aqui querendo parar, não foi? Aí Deus vai assim, ó, dentro da tua alma. Pastor, mano, eu vejo Deus falando com alguém assim diretamente com o Pai. Senta aqui na Peniel nesta noite de sábado, que eu vou conversar contigo. Aí Deus diz para ti: eu ouvi quando tu disseste que não dá mais. Eu ouvi quando tu disseste: não suporto mais a pressão, não suporto mais a carga. Isso não é para mim. Tu erraste na escolha. Digo para ti com confirmação e firmeza do que falo: Deus não errou quando me escolheu. Deus não errou quando mirou em você. Deus não errou quando te disse: te levantarei para ser o meu ministro. Ele não errou. Ele não errou quando disse assim para ti: te quero nas missões. Ele não errou quando disse assim: te colocarei em cargos e postos de liderança. Ele não errou. Recebe o toque de Deus nesta noite. Que toque é este, Carlos? Um toque de reforço. Há um reforço de Deus para a tua alma, porque Ele visita o cenário das crises. Olha a palavra que Deus utiliza. Eu estou visitando o cenário das crises, a desistência. As crises de desistências são visitadas por Jesus, porque Ele não despreza você, mesmo você querendo parar.
banco. Quem disse que o teu chamado é para ficar apenas sentado no banco? Quem disse, moça, que Deus te chamou apenas para ficar sentado no banco? Rapazes, Deus não nos chamou para ficarem apenas sentados nos bancos. Deus nos chamou para estarem também aqui. Aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para vocês, irmãos, estarem também aqui. Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Falando, expressando, pregando, ensinando, cuidando de gente, amando gente, ouvindo gente. Sabe por quê? Meu maestro está ali. Porque ele nos amou primeiro. Quem ama, cuida. Você está percebendo que tu está começando a ficar com a leveza na alma? Sabe o que é isso? É o céu te lembrando. Tu vai trocar tudo que eu te prometi por causa de um cansaço. Vai trocar tudo por causa de um cansaço. As guerras que tu tem travado não é para você retroceder. Escuta só. As guerras que você tem travado é para te amadurecer. Pressões intensas não são para a morte. Pressões intensas são para tirar o que não agrada e extrair o que é bom. Então Deus está passando você na moinha para extrair de você a melhor essência. Mas chamando, tem gente aqui que está numa moinha tão grande. É como se uma pedra de moto estivesse rolando assim para frente, para trás, para frente, para trás. E alguém dizendo assim, pastor: cadê a irmã fulana? Rapaz, morreu, sumiu. E o céu dizendo: quem disse? Eu não perdi de vista. Estou passando ela na moinha. Eu estou esmagando ele. Estou esmagando aquela moça porque eu tenho ministério. Eu estou esmagando aquele rapaz porque eu tenho ministério. Eu estou esmagando aquele irmão porque eu tenho ministério. Eu estou esmagando aquele jovem pregador porque eu tenho ministério. Eu estou esmagando aquele músico porque eu tenho ministério. E para não perdê-lo, eu vou esmagando. O esmagar de Deus contigo é prova de amor. O esmagar de Deus contigo é cuidado. Tu não está percebendo, não? Irmãos, tem horas que a gente só vê o céu pelo lado de dentro e a gente está debaixo da moinha. Ou dentro da moinha. Deus está lhe revelando o oculto e o escondido nesse tempo de processo, para você se firmar. Olha para cá, olha bem para cá. Raízes que não são fixadas não dão sustentabilidade, mas raízes fixadas, elas dão sustentabilidade. Olha o que Deus está fazendo contigo. Quem ama, cuida. Por ti amar, o céu está te pressionando e tu gritando: vou parar, não dá. O filho não se converte, a enfermidade não sai da minha casa, tudo que eu faço está errado. Se eu compro, quebra. Se eu vendo, está errado. Tento investir, não dá certo. Tento me relacionar com os meus, também não dá certo. E o céu está usando tudo isso para dizer a você: vai passando, porque eu te quero aqui no altar, porque eu estou firmando as tuas raízes. Olha para minha mão, pastor Mano. Olha o que Deus está fazendo com crentes aqui nesta noite. Teve crentes que estavam só assim, mas o amor de Deus é tão grande contigo. Ele está fazendo assim, ele está te atraindo para isso aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha o que Deus está fazendo com vocês aqui. Olha, sabe por quê? Vem cá, vem cá.
Minha mão está aqui, olha para cá. Puxa meu braço. Sem fazer força. Bora, puxa. É fácil, não é? Agora, quando Deus te coloca debaixo da prensa e fica a raiz, puxa aí, Eric. Sabe o que é isso? Jesus está lhe provando para você não perder isso aqui, ó. Mas, estão entendendo tudo? Músico. Jovens. Eu estou sentindo tanta alegria de Deus aqui. Porque Jesus está lhe tirando da superficialidade e lhe levando para o profundo. Sabe por quê? Porque quem ama cuida. Ele está lhe dizendo: eu vou lhe trazer para o profundo, porque eu não lhe desprezo. Eu vou lhe trazer para o profundo. Entra no profundo, entra no profundo, entra. Cava, vai cavando. Cava para tu entrar no profundo comigo. É, meu. Olha, escute só. Quem tem chamada tem que entender uma coisa: você sofrerá mais do que alguns. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele não está te forjando para tu na primeira luta tu te desprezar o ministério. Ele não está te forjando para na primeira guerra dentro da faculdade, guerra ideológica, você ceder a um sistema marxista, comunista, esquerdista. Por isso que Ele está fazendo isso contigo. Ele está lhe pressionando. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Meu Deus do céu. Diga comigo: Jesus não despreza. Porque Ele cuida, Ele ama, Ele cuida. Escute. Profundidade. Profundidade, meu amigo. Não é para todos. Profundidade é para aqueles que querem realmente usufruir. Porque todo mundo diz: eu quero superficial, boca para fora. Mas aqueles que muitas das vezes, pastor, mas não diz nada, mas fazem, o céu se abre e mostra o profundo. Não queira a profundidade de boca para fora. Queira a profundidade na essência, porque quem ama cuida, e o céu cuida tanto de ti, que Ele está dizendo para você: a profundidade está liberada. Entra. Entra em níveis mais profundos de intimidade comigo. Eu quero te usar na autoridade da palavra, mas tu tem fugido da profundidade. Eu quero te usar na libertação, mas tu tem medo de orar por alguém. Eu quero te usar para orar pelo teu filho e tu tem medo de estender a mão sobre ele. Eu quero te usar dentro de casa para desfazer as obras do diabo e tu não se rende à minha vontade. E nesta noite aqui está sendo quebrado a resistência, aqui na Peniel, todo tipo de resistência que existia entre você e Deus aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque hoje o céu está lhe tirando da zona da crise, está lhe trazendo para a zona da liberdade e dizendo: entra no profundo, porque eu vou te usar. Eu vou te usar. Levante a mão, porque Deus está derramando sobre ti autoridade, mas é uma autoridade profética aqui nesta noite. Eu vim guerrear com vocês e liberar a palavra profética aqui na Peniel para lhes dizer: Deus ama tanto você que Ele está abrindo as portas dos céus, está liberando sobre tua vida uma unção diferente de outras pessoas. Deus, a partir de hoje, te usará como nunca tu fostes usada, como tu nunca fostes usado. Te prepara, porque alguém vai testificar a unção que foi liberada sobre a tua cabeça. Alguém vai ver a diferença, porque tem graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Obreiros, tem graça sobre graça. Pastor Mano, tem graça sobre graça.
graça sobre graça. Estou conseguindo sair dos preços. Quem ama cuide, certo? Tem uma linguagem de relacionamento afetivo. Vamos para uma linguagem de relacionamento afetivo, matrimonial. O marido que ama a esposa quer ver ela crescer. O marido que quer ver a esposa bem, investe nela. O marido, quando ama verdadeiramente a esposa, cuida. Quem é a igreja? Hoje é noiva. Diga comigo, o noivo. É Jesus. Se antes de ser esposo, ele já cuida tanto. Se antes de ser esposo, ele já cuida tanto. Imagina quando a gente for esposa de Cristo. Quando a igreja casar com Cristo. Olha bem pra cá. Glória a Deus. No noivado, meu amigo, tudo é colorido. É flores. É uma saída, passeio, elogios. O noivado humano, normal, natural, é verdade. E tem gente que no noivado não casa porque um estranhou para o outro, olhou meu torto e disse: não vou casar porque se encrochou o olho, quando casar vai encrochar os dois. Só que Jesus é tão bom, olha para cá. Você consegue nessa liberdade que eu estou sentindo aqui? É só eu ou você não está sentindo? Porque o noivo da gente, ele ama tanto, que a gente nem sequer atende o telefone dele. Desprezamos a voz dele, esquecemos de ler as cartas dele. Mas ele continua cuidando. Esquecemos de dar um bom dia. Olhe bem para cá. Relacionamento sem manutenção não tem durabilidade. Quem ama, relacionamento sem manutenção não tem durabilidade. Jesus, diferente da gente, não despreza os nossos relaxos, as nossas viradas de costas, as nossas ingratidões. Pelo contrário, sabe onde é que ele está? No mesmo lugar, esperando ouvir a tua voz, esperando ouvir o teu pedido de socorro, esperando ver o teu arrependimento. Porque por mais que nós desprezemos Cristo, Ele não despreza, porque Ele nos ama. Irmãos, observem bem para a gente concluir. Ele nos amou primeiro. Quem foi que pediu a igreja em casamento? Diga comigo, Cristo. Quem apresentou a igreja, Jesus? Deus. Deus apresentou a igreja a Cristo. Cristo pediu a igreja em casamento.
texto. Se a igreja disse sim, a igreja não pode voltar atrás. Quem é tu? Tu és igreja. Diz para alguém aí, para a gente orar agora. Tu és igreja. Tu és noiva. Lembra que tu tem aliança. Não flerta com o pecado. Não flerta com o pretendente de fora. Ele te ama e o amor dele é incondicional, é irredutível, é imutável, é inquebrável, irmãos, é incondicional o amor de Deus para nós. Diga comigo, não há revanchismo. Sabe o que o Cristo mais quer fazer com a gente? É dar. Entregar. Sabe o que o céu quer que você seja? O céu quer que você seja cheio. Thales, me prova que Cristo quer entregar. Me prova. O próprio Cristo disse assim: eu fiz muitas obras, mas vocês que vão ficar aqui vão fazer obras maiores do que eu fiz. É Bíblia ou não é Bíblia? Dá o microfone aqui para ele. É ou não é, Tiago? Meu amigo, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Jesus dizendo que o meu ministério foi 3 anos aqui, fisicamente falando, mas o que eu fiz não vai se comparar pela quantidade de cidade que vai acontecer através de vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo para a igreja? Eu não tenho revanche com vocês. Não há divisão entre mim e vocês. O que eu quero é que vocês se encham do meu poder, se encham da minha glória, se encham da minha autoridade, se encham da minha ousadia para propagar o meu evangelho aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como por toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2, versículo 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio no céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Escute só, todo mundo falando em línguas estranhas, gritaram: é embriaguez, é mosto, é vinho. Aí Pedro, o rejeitado, que não foi desprezado, o rejeitado pela sociedade, e quem sabe rejeitado por alguns dos discípulos, mas não foi desprezado por Jesus, porque quem ama, ainda vai Pedro gritando: servos, amigos, isto não é embriaguez, mas isto é o cumprimento das profecias profetizadas pelo profeta Joel, que nos últimos dias, assim diz Deus: derramarei do meu Espírito, derramarei do meu Espírito, derramarei do meu Espírito sobre as assembleias, sobre as batistas, sobre a Peniel, sobre a igreja, sobre todos aqueles que querem receber o meu poder. Quem ama, pastor, posso falar para a igreja? Pedimos em pé. Não é questão do Senhor. O Espírito Santo não está restrito à placa da igreja. O Espírito Santo não é de denominação. O Espírito Santo é de Deus. O Espírito Santo é de Deus. Vai bem para cá, 9h30. A gente como vai se passar? Eu quero conhecer você que está afastado do Evangelho. Observe bem. Me ouça como um amigo seu. Me ouça como alguém que ama a sua alma. Eu quero
convidar você, meu amigo, que se cansou e acabou caindo no caminho, desviou do caminho, da rota, desviou da rota. Eu quero lhe convidar nesta noite a voltar para sentir este amor de perto. Eu quero convidar você nesta noite a renovar a aliança com Jesus, porque Ele te chamou primeiro. Aonde nesta noite aqui na PNL existe a primeira pessoa que quer se render a Jesus como Salvador de sua vida? Aonde está a primeira pessoa aqui entre nós? Tem pessoas que estão aqui que não são crentes, estão ouvindo esta palavra, e o céu está lhe trazendo, lhe trouxe aqui para lhe atrair de volta para voltar. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus esta noite. O amor de Deus te atrai para os braços do Pai. O amor de Deus te atrai para os braços do Pai. Vem para Cristo. Este casal já é crente? Este casal que está aí? Vocês já são crentes? Já são crentes em Jesus? Já são? Ou querem aceitar Jesus? Estão vindo para Jesus, pastor. Uma coisa boa, irmãos, esta noite. Venham para Jesus nesta noite. Onde está a terceira pessoa? Se você está entre nós, a terceira vida. Glória a Deus. Amigo, não perde a oportunidade. Aleluia. Jesus te ama tanto que Ele te amou primeiro que você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Aonde está a terceira pessoa para Jesus nessa noite? Tem mais pessoas que estão aqui, que estão resistindo, mas em nome de Jesus receba força. Que essas cadeias se quebrem nesta noite e agora. Que esse impedimento se rompa em nome de Jesus. Para que você crie forças nas suas pernas para vir até aqui. Espírito Santo de Deus, traz essa pessoa. Traz ele, traz ela, vem. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus. Há uma resistência na vida de alguém aqui. O inimigo está impedindo de você vir para cá. Vamos orar, interceda, interceda, interceda. Tem mais pessoas que estão aqui. Se você está perto dele ou está perto dela agora, chame-o para vir para aqui para frente. Chame ela, chame ele. Diga para ele, venha comigo, eu virei com você lá na frente. Traga ele, traga ela agora. Receba a autoridade de Deus e convide-o com muito amor. Convide-a com muito amor e traga-a para cá. Porque quem ama, cuide. Cristo ama você, quer cuidar da tua alma. Vem. Cadê a terceira vida? Vem. A terceira pessoa. Por que tu estás resistindo à voz de Deus essa noite? Vem. 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 Glória. Vem. Estou te esperando aqui na frente para a gente orar pela mocidade. Vem. Vem, filho pródigo, vem. Vem, filho pródigo, volta para casa. Que guerra que estás travando aí. Mas vem nesta noite.